be fire! 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 Quarteto Fantástico. Parte 5. E agora voltamos a falar do nossa família fantástica favorita. Com o Quarteto Fantástico. No episódio passado eles voltaram das Guerras Secretas e tiveram que lidar com isso. Principalmente com a saída do Coisa, pois o Coisa ficou no planeta da Guerra Secreta, no Battleworld. Tivemos desenvolvimento com a She-Hulk, sendo essa massa de músculo perfeita para o Quarteto Fantástico. Mas talvez eu tenha falhado num desenvolvimento que teve já nos arcos passados, que me passou um pouco despercebido, que é o sentido do Johnny ficar um pouco mais próximo da Alicia Masters, a namorada cega do Coisa. Agora, né, no caso é ex-namorada do Coisa, né, porque ele abandonou ela, né. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Mas se você vai para outro planeta, quer dizer que você está encerrando o relacionamento, né? E ela é deixada, né? E eles meio que se confortam. O Johnny já estava um pouco #chateado ali por conta, né? Que ele perdeu uma namorada que virou uma arauto do Galactus, né? E a Alicia agora recém perdeu seu namorado duro, na dureza, se você me permite o trocadilho. Então eles começam a se reconfortar. Nasce sim como dois amigos se ajudando, mas tem uma hora que isso muda, vira uma chave e começa a virar amor. Nem o Johnny, nem a Alicia, eu acho que estavam prestando atenção nisso, mas eu acho que o primeiro que quem percebe foi o Reed. E o Reed Richards, ele olha assim e fala: nossa, o Johnny sempre foi um cara que buscou mulheres que adorassem a sua beleza, porque ele era o fodelão, né? O galinho tiqueleiro, bonitão, as mulheres caíam aos seus pés, né? E daí ele se apaixona por uma moça cega. Aí o Reed fala assim: quem diria, talvez era isso o que o Johnny sempre procurou. Alguém que o ouvia como um cara legal que ele é, e não como o famoso Johnny Storm, o Tocha Humana, né? E bonitão. Então talvez realmente o Johnny estava achando alguém que o completasse. Então sim, eles começam um relacionamento. Eles já estão dormindo um na casa do outro. O relacionamento já está bem pra frente. Só que, se você acompanha o título, o spin-off da série, que é O Coisa, que é escrito pelo John Byrne, nessa época, o Coisa já está meio que ensaiando a sua volta pro nosso mundo, pro nosso cotidiano. Ele já, assim, resolveu os seus problemas internos e já tá querendo voltar e agradecer a mulher Hulk, né, por substituir ele, e ele quer voltar. E é assim que vai começar esse podcast, com Coisa voltando. E a primeira ideia que ele tem é ir na casa da Alicia. Mas quem atende a porta é o Johnny, um pouco mal vestido. E dá uma confusão, Coisa saindo, esmurrando tudo e quebrando tudo, falando que o Johnny era um pau no cu porque seduziu a mulher dele enquanto ele estava fora. Darará. O conflito só vai se encerrar quando a Alicia fala: para bem, você me deixou e eu estou apaixonada pelo Johnny. Cara, ler isso doeu demais. Dói demais, cara. O Coisa, ouvir aquilo, você vê ali a expressão dele, que é um cara assim que, puta merda, fudi minha vida.
Mas meio que termina isso, ele vai embora, ele meio que dá a entender que vai voltar assim pro quarteto, ele quer esmurrar o Johnny qualquer hora, mas fica feliz assim pela Alicia estar feliz. Só que daí quando ele chega lá no quarteto, o Reed vai falar pra ele o que ele tinha descoberto antes da Guerra Secretas, que quando teve aquele embate lá com o Franklin adulto, ele tinha teorizado que o Coisa, ele tinha esse poder de transformar a hora que ele quisesse. Mas por esse dano psicológico que ele tinha, ele não conseguia, justamente para tentar ficar com a sua amada. Meu Deus. Ele fica puto de novo, né? Porque, ele podia ter falado isso antes. 2, se ele tivesse falado isso antes, ele não ia ter perdido a mulher dele pro Johnny. Ia estar tudo melhor, assim, sem sombra de dúvida. E além disso, não, né? Então, meio que uma trairagem de 2 dos seus ex-companheiros, ele fala, então, eu tô fora. E sai, e assim, pede demissão sumária do Quarteto Fantástico. E vai embora. A galera fica um pouco abalada, mas pelo menos a vida continua, né? Na Lativéria tem uma trupe de Doombots, que são aqueles robôs do Doom. Eles que estão cuidando da criação do Christopher, aquele garotinho que o Doom encontrou nas ruas. Eles pegam e falam, agora você precisa se tornar o Doom, né? Porque eles estão sem o Doom original. Mas tem o filho dele. O que eles fazem? Eles pegam e implantam todas as memórias do Doom dentro do garotinho. E a gente vê um flashback muito doido. Meio que reconta a faculdade ali, onde ele conheceu o Reed, queria ser melhor que o Reed. Né? Tem aquela parte que ele perdeu a mãe pro demônio e tal. Só que tem uma parte que pelo menos eu não sabia. Ele teve um acidente sim, que danificou o rosto, mas fez tipo uma cicatriz. Né? Uma cicatriz feia, mas não tinha fudido com o rosto dele. Nesse negócio de jurar vingança pelo Reed, que foi a culpa dele, desse acidente, bababá, ele pega aquela máscara do Doom incandescente em calor e ele põe ela incandescente dentro do seu rosto, para ela cravar e não sair mais. Ou seja, ferro fundindo grudado em pele humana que derreteu. Ou seja, ele fudeu o resto do rosto dele nesse votos de vingança dele. Muito doido. Doom é muito, muito doido. Mas agora temos aí o Christopher, que ele acha que é o Doom, né? Ele tá com essas memórias aí. E ele bola um plano pra matar o quarteto. E ele faz um plano que o Doom já tinha tentado, que é meio que catapultar o Freedom Plaza inteiro pro espaço. Por uma série de coisinhas ali, o Reed já tinha notado uma coisa estranha. Ele só não conseguiu impedir que o Freedom Plaza seja catapultado pro espaço, e foi mesmo, e foi embora. Só que dá tempo dele meio que tomar umas medidas que faz o quarteto sobreviver e fingir a morte deles. E com toda essa expertise do Reed, eles voltam para a Terra, né? Um trabalho ali em equipe, e o Reed ainda consegue voltar direto para Lativéria. E lá eles reparam, né, que é o pequeno Christopher que tá fazendo tudo isso, né? O Reed fala assim, cara, o Doom nunca ia repetir um plano desse. Repetiu um plano dele. Ele tem uma soberba gigante para nunca mais repetir um plano, né? Mas eles acabam com essa tramóia aí, né? E voltam. Agora vai começar uma série de historinhas assim, que pra mim essa foi a última boa história solo que eu li assim do quarteto. Sabe por quê? Porque agora
vai ter uma imposição editorial ali pro Quarteto Fantástico meio que fazer parte do Guerras Secretas 2. Então vamos lá. Quando eles voltam tem todo um plot ali de o ódio está solto, então tem alguém implantando ódio nas pessoas. Aí tem essa outra entidade que vai possuir a Sue Richards, né? Que ela vai virar a malícia, né? Que vai piorar tudo as coisas. E nesse meio, o Beyonder tá solta pelo mundo, porque ele quer ter experiências humanas. Então ele tá por aí, então ele vai aparecer nessa hora, vai ser um pouco até importante ali pra liberação da Sue Storm, né? Eles descobrem quem que é um cara, é um cara lá, um mestre lá do microverso. Então vai rolando essas historinhas, eles até... Eu acho que a única parte boa disso é porque a Sue fica muito puta que alguém mexeu com ela, né? E daí a galera até fala, não, mas ele tá no microverso, né? Deixa lá, os problemas são dele. Mas ela fala, não, a gente vai, né? Porque eu quero vingança, né? Então eles vão até nesse microverso. É até bacaninha, no sentido que tem outra civilização lá. A She-Hulk é quase escravizada, me lembrou um pouco de Conan, assim, quando Conan é escravizado. E ela lidera uma revolução lá, enquanto isso o resto do quarteto dá um pau no mestre do microverso e tal. É normalzinho, assim, uma aventurinha legal. E de última coisa que acontece daí é que a Sue falando assim, ó, viu? Eu tava razão, sabe? Eu tenho a minha opinião e eu sou foda. Então eu não vou ser mais a garota invisível. De agora em diante, eu quero que vocês me refiram a mim como a mulher invisível, né? Eu tenho certeza que John Byrne não inventou o empoderamento feminino, mas, diga-se de passagem, ele fez um belo trabalho aqui. E daí, acho que é interessante falar dos anuais duplos. Recentemente, se você está lendo a saga dos Vingadores, publicado pela Panini, tem esse double anual aí que eles falam, que foi dois anuais, um dos Vingadores e um do Quarteto Fantástico, que eles começam com séries paralelas, mas eles se cruzam no meio. No anual dos Vingadores, eles estão lá resolvendo uma parada com o Império Skrull, que eles estão lá, eles têm uma base retirada ali na galáxia, e eles são temáticos dos anos 70, porque eles captaram algumas transmissões nossas e acharam que a gente é tipo Casablanca o tempo todo. Então eles estão tudo disfarçado ali de Casablanca e tal. E os Vingadores estão indo lá para resolver essa parada que tem alguém querendo, né, invadir, alguém dos Skrull tá querendo invadir a Terra, e tem outro soberano que seria mais pacifista e ele tá com uma máscara de ferro imbuída na cara. Enquanto isso, o Quarteto Fantástico tá tentando salvar uma espécie que foi escravizada pelos Skrull. Então eles vão para lá para liberar essa outra espécie que está sendo reprimida. E daí no meio desses dois conflitos eles se cruzam e tem até um embate, porque os Vingadores, cada um acha que o outro é Skrull, porque Skrull se disfarça, são transmorfos. E ficou muito bom. É uma aula assim de escritores colaborando em prol da mesma história, sabe? E é claro, eles conseguem sobrepujar os inimigos e as suas diferenças. É muito bom mesmo. Acho que é o Steven Englehart que faz os Vingadores e John Byrne no quarteto. Também, como parte da Guerra Secretas, o John Byrne ele abordou um tema um pouco polêmico. Teve um garoto nos Estados Unidos que ele atirou fogo contra o próprio corpo para tentar imitar o Tocha Humana. Quando ele fez isso, ele morreu. O John Byrne aborda isso meio que da mesma maneira aqui no quadrinho. Um garoto solitário, bulinado na escola,
faz isso e morre. O Johnny Storm fica muito chateado. Tem uma galera que culpa ele, realmente, porque culpa ele da morte do garoto. O Johnny Storm fica super abalado. Na ocasião das Guerras Secretas, o Beyonder tá perambulando pela Terra, tentando angariar informações sobre o que é ser humano. E ele vai lá e mostra pro Johnny, meio que faz o Johnny voltar no tempo e ver o garoto, sabe? E não se concentrar na morte, que foi uma fatalidade, mas sim o quanto o Johnny era importante para ele. Ele tinha bonecos, ele tinha revistinhas. A única felicidade do garoto, na mísera vida do garoto, era o seu maior ídolo, que era o Johnny, né? Então tem uma frase bem bacana que é: ele não morreu por sua causa, mas sim ele viveu por você, né? Você o inspirava, né? E meio que é uma lição assim, né? Bonita, né? No sentido de não vamos nos concentrar nas fatalidades que acontecem na nossa vida, mas vamos ver o que realmente é importante. E também tem talvez mais uma imposição editorial, porque lá nos X-Men a Jean havia morrido. Na verdade, era o próprio John Byrne que tinha matado ela. Só que ele saiu do X-Men, né? E foi tocar sua vida gostosinha ali no Quarteto Fantástico. Já tinha passado uns 3 anos, 4, quase, acho que para mais de 4 anos. E chegou uma imposição editorial, fizeram até um pouco na surdina contra o Chris Claremont, que era total oposto em reviver a Jean. E o John Byrne também não era muito bem bicado com o Chris Claremont, mas também ele não odiava esse troço de alguém sempre chegar e tentar pôr o dedo na obra dele, que é o que fizeram. Fizeram o escritor dos Vingadores achar lá um casulo no meio do lago, e eles entregam esse casulo pro Quarteto Fantástico. Então são 2 edições, uma dos Vingadores, uma do Quarteto Fantástico, para Jean Grey renascer ali das cinzas, né? E começar esse ciclo infinito de morte e renascimento aí da Fênix. Então tem umas edições aí só para isso. Então a gente termina aqui, porque já teve até coisas abordadas aí em outros podcasts, mas a gente fica com essa penúltima parte do Quarteto Fantástico, e a gente retorna numa próxima para finalizar finalmente a visão de John Byrne sobre o Quarteto Fantástico e finalizar este run maravilhoso. Até mais, Jizuku!